Fala galera, beleza? Tranquilo? Angel na área com vocês, chegando para falar um pouquinho sobre um novo assunto. Entrando no novo bloco da biologia. Que bloco é esse? Que assunto é esse? Vamos falar um pouquinho de genética. Genética é uma das áreas bem comuns em vestibular, que nada mais estuda do que a hereditariedade, uma ciência bem nova, uma ciência que tem aproximadamente, desde a descoberta até a popularização mesmo da ideia dela, um pouquinho mais de 100 anos, não chega nem a 150 anos. É uma ciência que foi descoberta por um monge austríaco radicado na Escócia, um cara chamado Gregory Mendel, eu falo dele já já para vocês, e estuda basicamente uma coisa. O princípio principal, a ideia principal da genética é a hereditariedade, a transmissão de características dos pais para os filhos a partir dos nossos genes e dos nossos cromossomos. Como os nossos genes são os principais atores desse processo, o nome da ciência acabou sendo genética. Tá legal? Eu queria lembrar para vocês que a genética começa na única vez que seus pais passaram para você alguma herança genética, algum gene. Tudo que geneticamente foi passado dos seus pais para você foi passado em um momento único, no momento da fecundação. Quando o gameta masculino, que eu de brincadeira aqui chamei de SPTZ, SPTZ é uma sigla para espermatozoide, o gameta masculino humano, e o ovócito secundário se encontraram. Esse ato de fecundação, esse ato de encontro, se chama fecundação e ocorre na tuba uterina feminina. O espermatozoide é uma célula gamética, o gameta masculino, e ele carrega com ele uma herança de 23 cromossomos em seu núcleo. O ovócito feminino é o gameta feminino, e esse gameta feminino também carrega com ele 23 cromossomos em seu núcleo. Então, quando eles se juntam lá na tuba uterina feminina, eles formam uma nova célula. A primeira célula que vai dar origem a você. A primeira célula que deu origem a seu organismo. Se hoje você tem na casa de 30 trilhões de células, elas vieram de uma só. E essa única célula se chama zigoto. O zigoto é o resultado da fusão do espermatozoide com o ovócito, que acabou a divisão meiótica, virou óvulo, óvulo e espermatozoide, formaram o zigoto. E esse zigoto possui 46 cromossomos. Na verdade, esses 46 estão sempre em pares. Cada cromossomo seu sempre vem um do seu pai e um da sua mãe. Então eu podia dizer para você tranquilamente que esses 46 cromossomos aqui são, na verdade, 23 pares de cromossomos. Mas são impares mesmo? São. Se eu pego, por exemplo, um cromossomo qualquer seu, vou escolher um número aqui. O cromossomo de número 10. Quando eu olho numa célula sua, existem dois cromossomos de número 10. Um cromossomo de número 10, que foi enviado do seu pai para você, e um cromossomo de número 10, que foi enviado da sua mãe para você. Sempre assim, ó. Então, cada cromossomo 10, eu tenho duas cópias. Um de origem paterna e um de origem materna. O que é interessante é que os genes que existem no cromossomo 10 que veio do seu pai, também existem no cromossomo 10 que veio da sua mãe. Mas eu não estou lembrando muito bem o que é esse tal de gene aqui. Ó. Como é que eu vou entender o que é isso? É simples. O cromossomo é um conjunto de moléculas, né? O cromossomo é onde está a nossa molécula de DNA. O nosso DNA fica enrolado em proteínas estruturais. Essas proteínas se chamam histona. E o conjunto das histonas mais DNA forma o cromossomo, beleza? O DNA é uma macromolécula, uma molécula imensa, um ácido nucleico formado por duas fitas de nucleotídeos. Em certas regiões dessa dupla fita de nucleotídeos, existem sequências de nucleotídeos que nos dão as nossas informações genéticas. Essas sequências se chamam genes. Se você tem, por exemplo, no seu cromossomo 10, um gene que te dá a capacidade de fazer isso aqui, ó, enrolar a língua, é no cromossomo 10 que esse gene está presente. Se está presente no cromossomo 10 do seu pai, também está presente no cromossomo 10 da sua mãe. Se eu pego uma outra célula do seu corpo, uma célula da pele, na célula da sua pele, você tem dois cromossomos 10. E nos dois cromossomos 10 tem genes relacionados com a sua capacidade ou incapacidade de dobrar a língua desse jeito. Então, genes são regiões do DNA que dão para você determinada característica.
E cada gene seu, por célula sua, tem duas cópias. Uma cópia que veio do seu pai e uma cópia que veio da sua mãe. Beleza? Sempre assim no organismo. Tá legal? Isso dito, o cara que pensou genética a primeira vez foi, como eu falei para vocês, Gregory Mendel. Gregory Mendel vivia na Escócia, tentou fazer vários experimentos e com as ideias dele conseguir acesso às grandes universidades inglesas, coisas que ele não conseguiu. Também tentou na França, também não conseguiu. Voltou ao monastério e continuou fazendo seus experimentos para tentar entender um pouquinho dessa tal de hereditariedade. Para Mendel pesquisar, ele resolveu utilizar uma planta. E a planta que ele resolveu usar foram as ervilhas. Mas, Angel, por que ervilha? O que a ervilha tem de especial para Mendel escolher para cruzar? 4 características. Primeiro, ervilhas têm características bem dicotômicas. Por exemplo, a semente da ervilha ou é amarela ou é verde. A flor ou é vermelha ou é branca. A vagem ou é amarela ou é verde. A planta ou tem folha, ou tem grande estatura ou baixa. É sempre uma coisa ou outra, que facilita para ele analisar. Não tem padrões intermediários, o que faria muito mais difícil a análise para ele fazer. Segunda coisa, ervilhas se autoduplicam. Eu posso pegar uma ervilha hermafrodita, seja macho e fêmea, e fecundar ela mesma. Como o Rangel é uma planta, eu tenho que ir na flor macho da planta, tirar o pólen, levar até a flor fêmea e colocar o pólen. Aí o pólen fecunda a flor fêmea e aí sim nascerão novas sementezinhas que vão cair no solo, gerar novas plantas com outras cores de ervilha. Beleza? Então já foram 2, né? Terceira, as ervilhas têm muitas sementes de uma vez. E como tem muitas sementes, facilitam o estudo amostral. Quanto mais seres eu tenho no meu estudo, mais próximo da verdade eu estou. Por isso ter muitas sementes é uma grande vantagem. E quarto motivo, as ervilhas cresciam muito bem no ambiente onde o Mendel escolheu para fazer os experimentos dele. Então, por esses 4 motivos, ele escolheu a ervilha para fazer os cruzamentos. Mendel começou assim, ó. Primeiro, ele escolheu 7 características da ervilha para estudar. E a primeira delas que eu vou falar com vocês, que é a mais comumente dita para vocês quando a gente aprende genética, é a cor da semente da ervilha. Então, a primeira característica, cor das sementes. Como eu falei, as sementes têm coloração bem dicotômica. Ou ela é amarela ou ela é verde, certo? O que Mendel resolveu fazer? Ele pegou 2 plantas que só davam ervilhas amarelas e cruzou entre si. Para surpresa dele, nasceram ervilhas amarelas e ervilhas verdes. Mendel não entendeu nada com o resultado do experimento, deixou para lá. Aí pegou ervilha amarela, só dava uma plantinha que só dava ervilhas amarelas, e cruzou com uma plantinha que só dava ervilhas verdes. Nasceram ervilhas amarelas e nasceram ervilhas verdes. Mendel não entendeu nada, deixou para lá. Aí ele pegou 2 plantinhas que davam ervilhas verdes. Então, verde, quando você via a planta, só tinha semente verde ali. Cruzou verde com verde. O que ele encontrou? Só semente verde. Opa! Alguma coisa diferente nessa semente verde aqui. Porque quando eu cruzo uma planta verde com outra planta verde, só nascem plantas verdes. O que Mendel pensou? A planta verde é uma planta pura. Mas por que pura, Rangel? Porque quando eu cruzo ela com ela mesma, só nasce planta verde. Ou seja, a planta verde não tem característica amarela nela, só tem característica verde. Por isso, quando eu autofecundo ela, ou cruzo ela com outra verde, só nascem ervilhas verdes. Daí o conceito de pureza que Mendel utilizou. Aí ele pensou assim, pô, eu tinha que purificar a amarela também. Que aí eu pegando uma ervilha amarela que só desse sementes amarelas, eu conseguiria fazer um cruzamento mais puro, né? O que Mendel fez? Voltou para o primeiro experimento. Ó. Ele pegou ervilhas amarelas, cruzou entre si, nasceram amarelas e verdes. Mendel descartou as verdes e autofecundou as amarelas. Nasceram amarelas e verdes. Mendel descartou as verdes e autofecundou as amarelas. E fez isso durante várias gerações. Ele autofecundou as amarelas várias vezes, até que chegou uma hora
que ao cruzar amarela com amarela, só nascia amarela. Ele foi cruzando, descartando as verdes. Uma hora, ao acaso, ao cruzar amarela com amarela, só nasceu a ervilha amarela. Então ele pegou essa ervilha que nasceu aqui e foi cruzar com a verde pura. Lembra que essas amarelas entre si só dão amarelas? Então Mendel também falou que as ervilhas amarelas desse cruzamento eram puras. Da mesma forma que as verdes eram puras, as amarelas também eram. Então se eu pegar essa ervilha amarela e cruzar com ela mesma, só vai dar ervilha de que cor? Amarela. Se eu cruzar verde com ela mesma, só vai dar de que cor? Verde. Isso significa a pureza relatada por Mendel. Belezinha? Então ele pegou, deixa eu tirar esse esqueminha que eu te expliquei aqui, foi só para explicar mesmo. Ele pegou uma ervilha amarela pura e cruzou com uma verde pura. Como esse era o primeiro cruzamento que ele fazia, ele chamou essa galera de geração parental. Os parentais são os cruzados inicialmente num experimento de genética, quem está começando o processo. Ao cruzar uma ervilha amarela pura com uma ervilha verde pura, para surpresa de Mendel, todas as filhas que nasceram amarelas. Então, ao cruzar amarela pura com verde pura, só deu ervilha amarela. Primeira coisa que Mendel pensou, bem, se eu cruzei amarela com verde e só deu amarela, é porque a característica amarela predomina sobre a verde. Ao misturar as duas, só deu amarela. A amarela tem nela um fator dominante. E Mendel então disse que o fator de herança amarelo era o fator dominante. Essas ervilhas, que são filhas da geração parental, nós dizemos que elas são da geração F1. Deixa eu colocar aqui para baixo, só para não estragar o nosso espaço para explicar melhor para você. Então esse aqui é o fator dominante. E aqui ó, é a geração F1. O que é F1, Rangel? É a primeira geração de filhos feitos a partir do parental. Os filhos do parental são da geração F1. Para Mendel, então, agora estava claro. Amarelo predominava sobre o verde. Para ver se tinha algum sentido isso, o que ele fez? Ele pegou essa ervilha amarela aqui e promoveu uma autofecundação. Cruzou ela com ela mesma. Ele autofecundou. A intenção era ver que característica ainda existia nessa amarela aqui. E por surpresa de Mendel, o que ele notou? Quando ele cruzava essa amarela com ela mesma, os filhos dela nasciam. Para cada 3 ervilhas amarelas, uma ervilha verde. Ou seja, 75% de ervilhas amarelas para 25% de ervilhas verdes. Mendel concluiu, então, que o amarelo é o fator dominante. Só que essa ervilha aqui, ó, ela também possui o fator recessivo, o fator verde. Como assim, Rangel? Quando eu cruzava essa amarela com ela mesma, só dava amarela, por isso ela é pura. Agora, quando eu cruzei essa amarela com ela mesma, nasceu verde. Ou seja, essa amarela aqui não é pura. Ela tem nela o fator amarelo, que é o dominante, mas nela também existe o fator verde, que está presente, mas não está funcionando. Por isso, o fator verde foi chamado por Mendel de fator recessivo. O recessivo é aquele que está presente, mas não está funcionando. Beleza? Então, para Mendel, o fator recessivo estava presente nessa ervilha, mas não conseguia se mostrar porque existia com ela um fator dominante. Essa geração, que é filha da geração F1, eu peguei uma ervilha F1 e autofecundei. Nasceu essa geração. É chamada de geração F2, a segunda geração de filhos. Então, Mendel acabou mostrando aqui que existia um fator dominante e um fator recessivo quando você fazia os cruzamentos. Gente, a genética evolui, né? E isso ele fez no finalzinho do século XIX. 1866 foi quando ele tentou comprovar aquilo que ele descobriu.
Mendel morreu sem ter créditos pela genética no meio acadêmico. Em 1900, com ele já morto, outros pesquisadores fizeram experimentos semelhantes aos de Mendel, chegaram a conclusões semelhantes e acabaram dando a ele a paternidade da genética. Mendel é considerado o pai da genética, mesmo não estando vivo, quando os experimentos dele foram considerados verdadeiros ou importantes pelo mundo científico. Legal? Outra coisa importante aqui, o que eu queria falar mais? Lá no século XX, lá no século passado, no século XX, descobriu-se DNA e estruturas de DNA, né? E hoje em dia a gente sabe que o que Mendel chamou de fator dominante e fator recessivo, nós podemos mudar o nome para gene. Região do DNA que dá uma característica predominante ou a região do DNA que dá uma característica recessiva. Beleza? Deixa eu sair da frente para você tirar o print se você quiser nessa parte aí. Tudo bem? Tranquilinho até agora? Vamos seguir mais um pouquinho, olha só. Quando a gente fala de gene, eles são responsáveis no nosso DNA por armazenar informações para a formação do seu organismo de enzimas ou proteínas que vão te dar determinada característica. Ao falar de gene, eu podia lembrar para você de uma doença que é genética e muitos de vocês conhecem com certeza. É uma doença chamada de albinismo. O albinismo é uma doença onde a pessoa não forma os pigmentos que dão cor à pele, ao cabelo e aos olhos. Então, a pessoa que é albina, ela é com pele muito, muito, muito branca, cabelo bem lourinho e olhos azuis ou verdes, que não formam a melanina, o pigmento que dá cor a esses três caras: pele, olho e cabelo. Para o albinismo, existe na humanidade dois genes possíveis. Um gene que eu vou chamar de azão e outro que eu vou chamar de azinho. Olha como é que eles funcionam. A pessoa que tem o gene azão, ela é capaz de produzir a melanina. Então o gene azão dá a capacidade da pessoa de criar pigmentos na pele, nos olhos e no cabelo. Quem tem o gene azinho não é capaz. Quem tem o gene azinho não produz essa tal de melanina. Ué, mas é só ter um gene azinho e não produzir melanina, Rangel? Não, vamos ver como é que é a história. Não esquece, existem dois genes possíveis em você. Mas cada célula sua sempre vai ter duas cópias do mesmo gene. Sempre. Por que duas, Rangel? Porque uma vem do seu pai e outra vem da sua mãe. É assim? Então, quando eu analiso o albinismo no ser humano, eu vou encontrar pessoas com três combinações de genes diferentes. Ou as pessoas vão ser azão-azão, ou azão-azinho, ou azinho-azinho. Ué, e azinho-azão, Rangel? Azinho-azão é a mesma coisa que azão-azinho. Por convenção, a genética sempre bota a letra maiúscula na frente. Beleza? Como é que vai ser o corpo de cada uma dessas pessoas aqui? Analisa comigo aí, por favor. Olha só. Se o indivíduo é azão-azão, ele produz ou não produz melanina? Ele só tem azão. O gene azão dá capacidade de produzir melanina. Então esse cara produz melanina. Esse cara é normal. Fabrica melanina, tem a cor da pele, do cabelo e dos olhos normaisinhos. Vou pular o do meio, vou passar para o de baixo. Depois eu volto para o do meio. O cara que é azinho-azinho. Se ele é azinho-azinho, ele produz melanina ou não produz? Só tem genes da não produção, não é? Então ele não produz melanina. Esse indivíduo é albino. Porque não tem o gene da capacidade de produção de melanina. Tudo bem? E a última combinação, azão-azinho. Quem é azão-azinho? Produz melanina e é normal ou não produz albino? Ou produz mais ou menos? Pode dar a impressão que é o mais ou menos, mas na verdade não é assim. Lembra que se tem azão, a pessoa é capaz de produzir melanina. Ah, Rangel, beleza, eu entendi. Tem azão, produz melanina. Só que esse tem dois. Então esse produz mais é negro, esse produz menos é branco, esse não produz nada é albino. É assim? Não. Não é assim. Por que não? Porque ser negro, ser branco, ser mulato, ser moreno, tem a ver com quanto de melanina você produz. O que nós estamos falando aqui é, produz
ou não produz. Essa é a diferença. E ao comparar produz ou não produz, essa pessoa que tem um azão produz melanina. Então ela também é normal. Para você entender, esse cara pode ser branco, esse negro e esse albino. Porque aqui eu não estou dizendo quanto de melanina está sendo produzida. Estou só te dizendo produz ou não produz. Deu para entender? Essa é a diferença que você tem que se ligar, é isso que você tem que entender. Se tem o azão e o azão faz produzir, essa pessoa produz também. Já podemos concluir o quê? Que o azão é o gene dominante ou recessivo? Quando está junto ao azinho, quem é que prevaleceu? Não foi a característica do azão? Então o azão é o gene dominante, o azinho é o gene recessivo. Tudo bem? Se a gente pegar um outro exemplo, usando as próprias ervilhas ali do lado de Mendel, a cor das sementes das ervilhas. Quem é o gene dominante? Aquele que dá característica amarela ou aquele que dá característica verde? A amarela, né? Então quem é o dominante vai ganhar a letra maiúscula. Quem é o recessivo vai ganhar a característica minúscula, a letra minúscula. Então como é que ficaria aqui? Ó? Quem tem azão tende a formar pigmento amarelo. Quem tem azinho tende a formar pigmento verde. Com o mesmo princípio que nós fizemos aqui para o albinismo, se nós pensarmos no conjunto de genes que o indivíduo pode ter, dá uma olhada aqui, ó. Quem só tem genes azão, não tenha dúvida, vai ter coloração amarela. Quem só tem azinhos, não tenha dúvida, vai ter coloração verde. Agora, e quem é azão-azinho? É amarelo ou é verde? Se o azão é para o predominante e o azinho é para o subjulgado, se azão é dominante e azinho recessivo, quem é azão-azinho vai ser amarelo. Beleza? Com isso a gente encerra essa primeira parte aqui. Não acabou o assunto. Eu vou voltar para o próximo vídeo ainda com o mesmo quadro, mas é só para você fechar a ideia inicial do que a gente quer falar sobre genética aqui, tá legal? Quem precisar de printar, dá o print aí agora. Próximo vídeo você vai continuar com calma a partir desse mesmo momento. Valeu, galera! Dando sequência que eu comecei a falar com vocês no vídeo anterior, falando do Mendel e as ervilhas e a cor das sementes, começamos a mostrar como a genética podia estar aparecendo ali na historinha de Mendel. Como assim, Rangel? Não entendi. Como é que a genética pode estar aparecendo ali? Olha só que bacana. Pensa comigo. Se o gene azão é para cor amarela, azinho é para verde. Amarelo pode ser ou azão-azão ou azão-azinho. E verde só azinho-azinho. Como é que eu encaixo isso aqui no que Mendel fez? Olha que barato. As ervilhas amarelas, elas podem ser ou azão-azão ou azão-azinho, correto? Deixa eu colocar aqui, ó. Elas podem ser ou azão-azão ou azão-azinho. As ervilhas verdes só podem ser azinho-azinho. Você lembra lá no outro vídeo que Mendel começou cruzando verde com verde e só deu verde? Gente, olha o porquê, olha como faz sentido as coisas quando a gente começa a ver os genes aí nesses cruzamentos. Mendel pegou duas ervilhas verdes e cruzou entre si. Se as verdes são azinho, pensa aí comigo. Apesar de existirem dois genes em cada célula sua, você só manda para o seu filho um. Apesar de ter dois aqui, só manda para o seu filho azinho. Então, uma ervilha verde mandava azinho para o filho, a outra também. Se vier um azinho do pai e um azinho da mãe, como é que vai ser o filho? Azinho. Azinho de que cor? Verde. Se eu cruzo verde com verde, só pode nascer filho verde. Fez sentido? Agora com o amarelo o negócio fica mais esquisito, né? Mas lembra que chegou uma hora que ele cruzava amarelo, com amarelo ele só dava amarela? Ele pegava uma ervilha amarela, cruzava com outra amarela e só dava amarela. Angel, como é que é possível? É simples. Se essa ervilha pura aqui, em vez de ser azão-azinho, como eu falei que poderia ser, fosse azão-azão. Pensa comigo. Se ele conseguiu dar a sorte de fazer daqueles cruzamentos aleatórios,
chegar um momento onde só nasciam ervilhas azão-azão. Aí pegou a azão-azão e cruzou com ela mesma. Lembra sempre disso, apesar de existirem 2 genes em cada célula sua, de um mesmo tipo, você vai mandar apenas uma cópia para o seu filho. Uma cópia vem do pai, outra vem da mãe. O filho vai nascer sempre azão-azão. Olha a amarela pura que Mendel pegou. Ou seja, azão-azão cruzado com azão-azinho. Esse foi o cruzamento das puras que Mendel fez. Se ele cruzasse, como cruzou ali a geração parental, amarela pura com verde pura, que gene amarela mandaria para o filho? Azão. Que gene verde mandaria para o filho? Azinho. Então, quando houver a fecundação dos gametas, vai um azão que vem do pai, um azinho que vem da mãe. Azão, azinho tem que cor? Amarelo ou verde? Amarelo, essa ervilha é amarela. O azão da amarela pura com azinho do verde puro deu origem a uma ervilha amarela. Azão, azinho. Tá fazendo sentido? Então, esse cara aqui agora era amarelo, mas tinha nele o fator recessivo, ó. O fator recessivo que não funcionava nele. Por que não? Porque esse era o fator dominante. Quando o gene dominante está junto do recessivo, quem predomina a característica é do gene dominante. E olha que doido, o próximo passo do Mendel qual foi? Foi pegar essa ervilha e cruzar com ela mesma, autofecundar. Ela pegou azão-azinho e cruzou com azão-azinho. Rangel, que coisa doida vai dar aqui? Preste atenção comigo, ó. Esse cara pode mandar para o filho 2 opções. Porque como ele tem azão, mas também tem azinho, ele pode mandar para o filho ou azão ou azinho. Esse cara pode mandar para o filho 2 opções, ou azão ou azinho também. Vamos fazer a distributiva nesses filhos aqui, ó. Se o pai mandar azão e a mãe mandar azão, o filho vai nascer azão-azão. Se o pai mandar azão e a mãe mandar azinho, o filho vai nascer azão-azinho. Se o pai mandar azinho e a mãe mandar azão, o filho vai nascer azinho-azão. Mas eu te falei que na genética, por convenção, o dominante vem à frente, o maiúsculo à frente. Azinho da mãe, azão do pai. Se o pai manda azinho e a mãe manda azinho também, o filho vai nascer azinho-azinho. Me ajuda aí rapidinho, olha só. Azão-azão é amarelo ou verde? Amarelo. Opa. Amarelo. Azão-azinho é amarelo ou verde? Amarelo. Azinho-azinho é amarelo ou verde? Azinho-azinho é verde. Quando eu cruzei 2 ervilhas amarelas que não eram puras, nasceu para cada 3 ervilhas amarelas, uma ervilha verde. Para cada 1, 2, 3 amarelas, uma ervilha verde. Ou seja, o que ele fez aqui foi cruzar indivíduos que tinham os 2 genes com a prevalecência da característica amarela, que nos filhos deu a proporção exata que ele esperava encontrar ao final do cruzamento. Beleza? Então, apesar do azão ser o gene dominante e o azinho ser o gene recessivo, quem é azão-azinho tem característica dominante. Ela prevalece, mas o gene azinho ainda está lá. Esse gene azinho pode ser passado para o filho, e se for passado com o azinho do outro cônjuge, acaba gerando um ser com característica recessiva junto a ela aí no meio. Beleza, galera? Tranquilinho? Depois a gente vai falar um pouquinho mais de conceitos para você entender coisas importantes. Por exemplo, quando os indivíduos possuem os genes iguais, quem tem gene igual é chamado de ser homozigoto. Ficou apertado. Ó, só tem genes iguais, ou dominantes ou recessivos. Esse é o homozigoto. Pode ser homozigoto dominante ou homozigoto recessivo. Esse cara tem genes diferentes. Quem tem gene diferente é o heterozigoto. E o nosso próximo assunto serão conceitos fundamentais para você entender um pouquinho melhor a genética aí. Belezinha? Tira a print, por favor. Espero que você tenha entendido esse início. Continuamos na próxima aula com conceitos em
é em genética, não em ecologia, em genética. Valeu!